Nós estamos aqui com o Dr. Diógenes, meu amigo Diógenes, de longa data. Prazer estar aqui, Geraldo. Maravilha. E o Jornal Brasília Notícias está agora, nesse momento, entrevistando o nosso amigo, falando um pouco sobre a política, sobre o cristão, Perfeito. sobre o papel da igreja nos dias de hoje. Estamos vivendo o segundo turno das eleições aqui no Brasil, né? E como a gente sabe que está polarizado, e nós, na condição de cristãos, eu como evangélico, pastor, Diógenes como evangélico também, meu irmãozão em Cristo, né? E eu queria logo perguntar de Tida e Diógenes, Pode ficar à vontade, meu amigo de infância. Amigo aqui. As igrejas, muitas igrejas estão já até se dividindo em relação a essa questão de apoiamento ou não. Candidato A, candidato B, algumas igrejas acham que não deve se envolver com o tema, acham até algumas que é pecado, outras não se interessam, acham que Deus vai estar governando de qualquer forma, ganha um ou ganha o outro. Qual é o seu posicionamento? O cristão e a política, Jorge? Geraldo, excelente questão. Você começou com uma questão muito relevante para esse tempo que a gente está vivendo. Eu tenho a oportunidade de visitar várias igrejas e, infelizmente, é muito comum você ouvir frases como essa, que coincidentemente você fez uso agora. Deus está no controle de tudo, independentemente de quem ganhe, Deus está no controle de tudo, como se o homem não tivesse responsabilidade, como se o cristão não tivesse responsabilidade e como se a igreja do Senhor Jesus não tivesse responsabilidade em suas atribuições que nos é dada por Deus. Se nós observarmos, por exemplo, as Escrituras, já em Gênesis, no capítulo 1, ali por volta do verso 28, nós vamos perceber que quando Deus decide criar o homem, ele determina, não é uma facilidade para o homem, mas é uma responsabilidade que é imposta. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que estão sobre a terra. Sujeitai a terra. Sujeitar é constranger a um domínio moral. E como é que você constrange moralmente alguma coisa? Você constrange sendo exemplo, tendo responsabilidade com aquilo que você faz. Então Deus já estava dando ao homem o governo. Isso, perfeitamente. E tanto é que a gente sabe que as escrituras elas só foram divididas ali em capítulos a partir do século 13, salvo engano, 1250. Sim. Então quando a gente observa no capítulo 2 de Gênesis, ali no verso 5, nós vamos perceber uma afirmação muito clara que reforça a afirmação do autor no capítulo 1. Ainda não havia árvores dando frutos, algumas ervas ainda não existiam, por duas razões. A primeira é que Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. A segunda, ainda não havia o homem para lavrar a terra. E olha que interessante, a Bíblia nos relata que Deus vinha conversar com o homem na virada do dia. Ou seja, o homem se aconselhava com Deus sobre as decisões que ele deveria tomar. Havia uma interação entre os dois. Havia uma interação entre os dois. Após o pecado original, o homem continua responsável por suas decisões. A diferença é que agora sozinho, porque Deus não se mistura ao pecado, ao erro. Então o homem já era o homem caído. É o homem caído. Então o homem sempre teve responsabilidade. Como é que a gente pode comprovar isso? Se a gente observar alguns personagens mais conhecidos da palavra de Deus, nós podemos pegar, por exemplo, Abraão. Abraão, quando Deus se revela para ele, diz que ele será pai de uma grande nação, ele decide obedecer e se afastar de sua parentela. Quando Noé, durante o dilúvio, crê que Deus realmente vai destruir a terra, ele crê e constrói a arca. Quando você pega, por exemplo, Israel, ainda enquanto Jacó, inseguro, temeroso e preocupado se o irmão iria matá-lo ou não, ele voltando para a sua terra, e aí ele fala, Senhor, me abençoe. E o que é que o Senhor fala para ele? Não. Por que não? Porque ele estava testando a capacidade de responsabilidade de decisão de então Jacó. Você precisa ter uma postura séria. Você será o pai de grandes nações. Então você tem que ter uma vida de responsabilidades. Tanto é que ele luta com o anjo. E aí depois que ele se posiciona, que ele assume a sua responsabilidade, que ele luta com o anjo, aí Deus fala, agora você não é mais Jacó. Sim. Agora você será Israel, porque você lutou com Deus. Então o que acontece? O homem sempre teve responsabilidades. Só para vir para o Novo Testamento, quando a gente chega ali em Atos capítulo 9, salvo engano, quando Saulo de Tarso tem a visão de Jesus e ele cai do cavalo, qual é a primeira coisa que ele fala? Senhor, que queres que eu faça? Então nós percebemos em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, que Deus
usa o homem como instrumento de transformação na sociedade em que vivemos. Me permita, Só Diógenes. concluindo, Sim. não porque ele precise, mas porque ele honra a sua palavra. Então ele deu a ordem em Gênesis e ele cumpre isso. Tanto é verdade que o próprio Jesus se faz carne para a remissão da humanidade, porque isso é feito no plano humano. Desculpa. Sim, isso que eu ia falar. Antes de Saulo, que se tornou Paulo e que foi um dos principais escritores do Novo Testamento, né? Quase 70% do Novo Testamento, Perfeito. o apóstolo Paulo foi quem foi inspirado pelo Espírito Santo e escreveu. O maior evangelista do Novo Sim. Testamento. Mas antes dele, Jesus, quando instituiu a sua igreja e foi assunto aos céus, ele reuniu os discípulos na sua ressurreição e ele instituiu a igreja com a responsabilidade social. Perfeito. A igreja, então, pelo esse ponto de vista que você está explicando, ela tem a responsabilidade espiritual de propagação do evangelho, Perfeito. das verdades do Senhor Jesus, mas ela também tem a responsabilidade social em mudar a sociedade em que ela está inserida. É isso? Excelente, perfeito, é exatamente isso. Tanto é verdade que há poucos dias eu tive a oportunidade de dar aula sobre panorama do Novo Testamento e eu fiz uma ressalva que Deus colocou no meu coração que é muito interessante. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a simbologia do Antigo Testamento, a força da lei que então existia, o sacrifício que era necessário fazer para a remissão dos pecados. E quando a gente chega no Novo Testamento, que Cristo se faz carne, se faz homem para a remissão definitiva da espécie humana, nós vamos perceber uma mudança de propósito, uma mudança de convicções. A tipologia do Antigo Testamento, ela se materializa em Cristo. E a partir da existência de Cristo, o conflito do homem passa a ser entre eu serei o homem antigo, com as minhas responsabilidades decidindo sozinho, ou eu serei o homem que ouve a palavra de Deus e age de acordo com os meus princípios. É exatamente por isso que Paulo ali, escrevendo aos Romanos, salvo engano, no capítulo 7, ele faz aquela célebre afirmação: o mal que não quero fazer, esse eu faço. E o bem que quero fazer, esse eu não consigo. A grande luta. Né? A grande luta é a síntese desse conflito entre o homem que conhece a Cristo, ter um novo nascimento em Cristo, conforme nos relata João capítulo 3, e nasce de novo e passa a ter uma vida em princípios, colocando em segundo plano as suas paixões humanas, isso precisa ser enfatizado, e aquele homem que tenta fechar os olhos para os princípios que acompanham esse novo nascimento e quer continuar se dizendo cristão, mas vivendo conforme as suas paixões humanas. Essas paixões que se aplicam na sua vida pessoal, na sua vida espiritual e no exercício da sua cidadania. Maravilha, e já eu acredito maravilha. que a gente vai falar disso. Então, essa questão do homem inserido na sociedade, o homem cristão, você está partindo do pressuposto de que ele já é um agente de mudança dentro do contexto cristão para a sociedade. Com toda certeza, com toda a igreja, inclusive a própria etimologia da palavra igreja, eclesia, ela significa chamados para fora, ou seja, nós não podemos ser igreja apenas dentro das quatro paredes do templo ao qual nós somos membros. Nós temos que ser igreja também fora, na sociedade. Por isso que em Mateus, Jesus nos fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O cristão foi chamado para fazer diferença na sociedade, não para se trancar dentro de quatro paredes e ingenuamente, no mais das vezes, acreditar que Deus está no controle de tudo e ele não tem obrigação de fazer nada. Isso é perigoso. Nós temos responsabilidades e em algum momento nós vamos prestar contas a Deus das nossas ações ou, mais grave ainda, das nossas omissões. Maravilha, essa questão do sal, eu até ouvi uma frase interessante que diz o sal fora do saleiro, né? O sal fora do saleiro. Antigamente não existiam refrigeradores, né? Eles usavam o sal, às vezes enterravam as carnes, as comidas, e elas eram conservadas por grande tempo, né? Mas muito bem, eu estou aqui também com um livro, Inflação Legislativa e Autopoiese. O sistema autopoético patrimonialista. Esse livro do meu amigo Diógenes. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu fico orgulhoso de poder apresentar em primeira mão, o livro. E eu queria que você falasse um pouco sobre o livro, Diógenes, porque esse aqui já é meu, já ganhei. Okay. Esse aqui eu vou guardar com carinho, vou ler, né? E com muito carinho. Mas fale para nós sobre este livro. Geraldo, esse livro é interessante porque eu comecei a escrever
baseado na minha dissertação de mestrado. Eu concluí o mestrado há um ano atrás em Direito Constitucional e estava analisando a questão da cultura da lei, essa cultura que o brasileiro tem de quanto mais lei melhor. Os políticos que fazem muitas leis são enaltecidos, são sacralizados. E conforme eu avancei na pesquisa, eu percebi que havia algo muito mais complexo do que apenas uma cultura da lei. Essa inflação legislativa, que é uma definição de Carnelucci, ela já tem uns 60 anos, essa inflação legislativa, na verdade, ela integra um sistema. Por isso, eu faço menção à autopoiese. A autopoiese era um conceito que surge na biologia dos anos 70, ela já foi aproveitada para a sociologia e também para o direito por outros autores. E a autopoiese é um sistema que se retroalimenta. Ele é capaz de reproduzir os elementos necessários à sua própria sobrevivência. Um organismo vivo, eu diria. Então, quando eu me refiro à inflação legislativa dentro de um sistema autopoético, eu estou dizendo que existe no Brasil, e isso é muito interessante para esse momento que a gente vive, um sistema que se retroalimenta, que se autorregula e que é capaz de sobreviver às crises de desprestígio e desmoralização que são muito comuns na política brasileira. É nesse sentido que eu escrevo. Eu vou só fazer aqui uma antecipação do livro sobre uma questão ainda importante do cristianismo, só para que você tenha, você que é cristão, e eu falo diretamente com você agora, para que você saiba exatamente o que está acontecendo no Brasil. No início do século XX surgiram alguns conceitos da escola de Frankfurt e dentre eles um chamado teoria crítica de Marx Horkheimer. Significa dizer que tudo que existe passaria a ser criticado. É uma forma de você avançar na chamada revolução do proletariado. Alguns anos depois, Gramsci escreve sobre a superestrutura do mundo ocidental. Ele vai falar que a única forma de se estabelecer de fato uma hegemonia cultural é você desconstruir essa superestrutura. Família, cristianismo, sistema educacional e cultura. E no Brasil, esses elementos dessa superestrutura quase todos já ruíram. A família ruiu, nós não vamos aprofundar nisso porque não vai dar tempo. O sistema educacional, basta ver a partir de Paulo Freire o que se tornou. Se você tem alguma dúvida, dá uma pesquisada no resultado do PISA, realizado em 2018, pela Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, OCDE. Entre 75 países, o Brasil fica ali por volta de 70ª posição, 71ª. Os estudantes brasileiros terminam o ensino médio sem saber operações básicas de matemática e sem conseguirem interpretar um texto. Mas sabem tudo sobre marxismo cultural. O cristianismo é um dos elementos que deve cair e ele começa a cair com relativismo moral de duas formas distintas. A Igreja Católica, a partir da teologia da libertação, nos anos 60, e a Igreja Evangélica numa ressignificação do Pacto de Lausanne a partir do início dos anos 70, onde a Igreja passa a ter um foco muito grande na ação social e passa a esquecer tudo isso que a gente falou no início Sim. dessa gravação, Sim. que é a responsabilidade social não apenas entregando bens, mas transformando a sociedade. Dito isso, e voltando aqui para o livro, então esse sistema autopoético é um sistema que se retroalimenta e ele é composto de aspectos muito interessantes, Geraldo, para esse momento que a gente vive de segundo turno das eleições. Observe. A Constituição Federal, ali no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º, ela diz que a filiação partidária é condição de elegibilidade, ou seja, ninguém concorre à cargo eletivo se não estiver afiliado a uma agremiação partidária. Ali no artigo 17, salvo engano, parágrafo 1º, essas agremiações partidárias e a redação desse parágrafo, acho que é parágrafo 1º, é parágrafo 1 do artigo 17 da Constituição, ele vai falar que essas agremiações partidárias têm uma liberdade muito grande, uma autonomia muito grande. Então, o que acontece? Como é que funciona no Brasil? Os partidos controlam o processo político eleitoral, porque ninguém concorre se não estiver filiado a um partido político. Então, toda vez que um eleitor vai votar, ele não vota necessariamente em quem ele quer. Ele vota em quem as lideranças políticas já decidiram previamente quem iria concorrer. Então, existe uma concentração do processo político eleitoral para o processo eleitoral. Os partidos concentram esse processo político eleitoral. Isso gera uma falsa representatividade política. Por que falsa? Porque, conforme eu disse há pouco, o eleitor não vota em quem ele quer. Ele vota em quem já foi precedentemente selecionado pelos presidentes de partidos e pelas lideranças políticas regionais históricas. Então, concentração do processo político eleitoral, falsa representatividade política.
como essa falsa representatividade política se legitima perante a opinião pública e perante a sociedade, inflacionando o sistema jurídico, fazendo leis. Você que está vendo esse vídeo, você deve ter percebido que muitos políticos se autonobilitam pela turba de proposições que apresentam ou pelas leis que conseguem aprovar. Eu tenho 50 leis, 1000 leis, eu apresentei 500 projetos, como se a representatividade política dentro do parlamento estivesse limitada à confecção de normas, e isso é uma grande bobagem. O volume, a quantidade das leis que são criadas não tem nenhum significado para a representatividade política. A representatividade política dentro do parlamento, ela é muito mais abrangente que fazer leis. Então você tem os partidos que controlam o processo político eleitoral, geram uma falsa representatividade política que se legitima inflacionando o sistema jurídico. Mas como é que se fecha esse sistema autopoético? Com a ausência de cidadania que se caracteriza na sociedade brasileira, estrategicamente abandonada desde 1988. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Maravilha, estamos aqui então com o Diógenes, Dr. Diógenes, com o livro Inflação Legislativa. Vamos dar uma pausa agora, em seguida retornaremos com o programa Jornal Brasília Notícias. Até já!